para sentar. Glória a Deus. Os irmãos aí no fundo estão me ouvindo bem? Ok? Se tiver alguma coisa que embola o som, os irmãos ergue a mão aí, chama os diáconos, né? A gente vai ajeitando a casa enquanto a gente faz o culto ao Senhor. Amém, queridos? O tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta manhã, ao seu coração, é chamados a frutificar. O texto está em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14. Colossenses 1, de 9 a 14. Eu e você, nós somos chamados a frutificar. Amém, queridos? Sempre que a Bíblia vai falar em homens, ela usa a expressão árvore. Quando você planta uma árvore, você espera que ela dê alguns resultados. Em primeiro lugar, que ela sirva para alguma coisa, pelo menos para segurar a terra, talvez para dar sombra, talvez para ter lucro no futuro. Mas uma árvore tem alguns propósitos, e se ela não cumprir os seus propósitos, ela ocupará aquele espaço de terra inutilmente. E nada do que Deus fez e colocou sobre a face da terra é inútil, nem a sua vida. Deus colocou você num lugar para você frutificar, para você dar muito fruto. Aliás, essa é uma característica de quando Jesus fala a respeito dos discípulos. Jesus diz que os discípulos serão conhecidos por algumas características, e uma delas, está em João capítulo 8, é que um discípulo dá muito fruto. Diga para a pessoa que está ao seu lado: um discípulo é chamado a produzir muitos frutos. Amém? Muitos frutos. Essa é a síntese da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Paulo diz lá em Colossenses, ele escreve, e ele diz assim, ele fala: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do seu reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? A grande pergunta é: por que é que o Senhor nos redimiu? Por que é que o Senhor perdoou os nossos pecados? Não teria sido mais fácil para Deus passar um trator, acabar com todas as árvores do pomar e fazer um novo pomar? Por que é que Deus precisava fazer um trabalho enorme para que a árvore má pudesse dar um fruto bom? Aliás, este é um princípio do reino. O próximo slide me mostra o princípio fundamental do reino. O reino de Deus é baseado em princípios, e se a gente desconhece o princípio do reino, não tem como a gente fluir naquilo que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida. O princípio do reino é que não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu e você, como cristãos, nós somos conhecidos pelo nosso fruto. Nós somos conhecidos por aquilo que nós vamos apresentar no final, por aquilo que as pessoas vão poder se aproveitar de nós, por aquilo que sobra de todo o processo trabalhado em nossa vida. E no princípio do reino, Jesus diz que uma árvore boa precisa produzir fruto bom. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, mas também uma árvore ruim não pode produzir fruto bom. Ou seja, tudo depende de qual é a qualidade desta árvore. Então não basta simplesmente fazer um enxerto, é preciso trocar a natureza dessa árvore, porque a árvore sendo má, ela não consegue produzir fruto bom, ainda que ela queira,
ou talvez ainda que ela esteja num pomar, vamos dizer assim, abençoado. Tudo tem a ver com a árvore. E nessa manhã, quando o Senhor fala comigo e com você a respeito deste princípio do reino, Ele quer que eu e você sejamos e compreendamos que nós já somos uma árvore boa, amém, queridos? Nós já somos preparados por Deus, transformados por Deus para produzir o resultado que Ele espera que a gente possa produzir. E Ele espera que nós sejamos conhecidos, não só dEle, mas também de todos aqueles que nos rodeiam, pelos frutos que nós iremos produzir. Então, o que é o fruto? O fruto é o resultado. O fruto é aquilo que sobra no final de todo o processo. O fruto é aquilo que nós nos apropriamos a partir do momento em que nós podemos ver uma plantação, ver uma árvore sendo plantada, sendo cuidada, e no final do seu processo ter o seu fruto. Se a árvore for má, o fruto vai ser mau. Mas se a árvore for boa, este fruto vai ser bom. Vai ser um fruto viçoso, um fruto de qualidade. Mas não apenas um fruto de qualidade, mas muito fruto. Uma árvore ruim vai produzir fruto ruim e vai produzir pouco fruto. Uma árvore boa vai produzir fruto muito bom e muitos frutos. E o projeto de Deus na minha vida e na sua vida é que você produza frutos de excelente qualidade e muitos frutos. O projeto de Deus é que você consiga, neste processo de trabalhar de Deus sobre a sua vida, você consiga produzir muito fruto de excelente qualidade, para que todos vejam que você está plantado no pomar de Deus, que você está plantado e cuidado pelo Senhor, que é o Senhor da seara, amém, queridos? Por isso essa palavra fala aos nossos corações. Então, qual é o nosso propósito? Para que nós estamos aqui na face da terra? Para que o Senhor permite que você viva? Para que o Senhor permite que você desfrute das bênçãos que você recebe? Qual é o propósito disso tudo? O propósito básico é que você possa frutificar em toda boa obra. Ou seja, que você faça coisas excelentes, que você só possa fazer coisas excelentes para aquilo que o Senhor já preparou de antemão. E é interessante que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que essas boas obras foram preparadas de antemão, ou seja, já estão dispostas dentro do nosso DNA. Quando Deus plantou o ser humano, Ele colocou dentro do coração do ser humano a capacidade de produzir essas boas obras. Mas o pecado fez com que essa parte da semente, ela não brotasse, ela não germinasse de acordo com a capacidade que o Senhor colocou para ela. E por esta razão, essa semente não consegue produzir um fruto bom. Então a palavra do Senhor diz que em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, ou seja, não é algo que a árvore sozinha produz, é algo que o Senhor produziu em nós. Não vem de nós para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer, para que uma vez sendo salvos, nós possamos produzir as boas obras que de antemão já estão preparadas por nós, desde a eternidade. Então Deus colocou dentro do homem, mesmo o homem que não aceitou Jesus, da pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, dentro dele tem uma raiz, um DNA celestial, colocado por Deus dentro daquele homem, que o capacita para que ele possa produzir boas obras, possa dar um fruto de excelente qualidade. Mas para isso ele precisa reconhecer que Jesus é Senhor, e ele precisa deixar que o Senhor transforme aquilo que é negativo, transforme em coisas positivas, e aquilo então que é positivo vai ser reforçado e vai produzir as boas obras para a qual o Senhor já preparou de antemão. Isso significa produzir frutos espirituais. Ou seja, o que importa para Deus não são as coisas materiais que nós fazemos para Ele. Muitos de nós olhamos e achamos que ao fazermos coisas materiais para o Senhor, nós estamos agradando a Deus. Mas não é isso que importa para Deus, são frutos espirituais. Nós podemos fazer grandes coisas aqui e precisamos do material, mas o material é apenas uma leve sombra do que é o espiritual. Então quando nós ofertamos, quando nós participamos na casa do Senhor, quando nós nos envolvemos, nos comprometemos da liderança, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós muitas vezes estamos fazendo coisas materiais, mas o resultado disso é no mundo espiritual.
Porque através das coisas materiais, o Senhor usa as nossas vidas para alcançarmos o sobrenatural, para alcançarmos através da fé, nós alcançarmos outras vidas. Então, para a gente poder realizar as coisas espirituais, nós precisamos fazer as coisas materiais. A religião cristã, o cristianismo é uma prática que não basta você se abstrair do mundo, ir para uma montanha, ficar fazendo contemplação, que a sua vida vai ser mudada. Não é assim que funciona. Se você quer experimentar grandes mudanças no que Deus pode fazer na sua vida, isso começa com a sua disposição de servir. E você não serve espiritualmente, você serve materialmente, amém, queridos? É materialmente que a gente faz isso, é materialmente que a gente investe a nossa vida, é materialmente que a gente investe o melhor do nosso tempo, é materialmente que nós nos colocamos na obra, e o resultado disso é transformação de vida, transformação da nossa vida, transformação das vidas que estão ao nosso redor, e a produção de frutos espirituais. Não é anjo que virá pregar para as pessoas, é você que tem que pregar. Não são os anjos que vão contribuir na igreja, é você que tem que contribuir. Não serão os anjos que vão alcançar as pessoas na rua, é você que tem que alcançar. E se nós formos hábeis em fazermos isso, diligentemente, obediente à tua palavra, a palavra do Senhor, nós vamos produzir esses frutos espirituais. Portanto, não é uma questão de você ficar contemplando que você vai produzir fruto espiritual. Tem gente que diz assim: eu não vou me envolver com nada, porque o que importa é a minha relação com Deus. Não é possível você pensar na sua relação com Deus, se você não pensar na sua relação com o ser humano que está aqui embaixo. A cruz vai apontar sempre para duas dimensões: a dimensão espiritual e a dimensão material, a dimensão física. Então, se nós queremos ser perfeitos diante de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte aqui na terra. E para isso o Senhor preparou algumas coisas importantes para que nós possamos experimentar. Então, o que é um fruto espiritual? Um fruto espiritual nada mais é do que o resultado do trabalhar de Deus em nossa vida. Nós temos o DNA preparado para produzir o fruto espiritual, mas se Deus não trabalhar em nossa vida, nós não conseguimos produzir esse fruto espiritual. Como é que Deus trabalha a humildade no coração de uma pessoa? O que vocês acham que Deus faz? Leva ele para uma escola e ensina assim: vamos aprender a escrever humildade. Escreve com H, com U, com L. É assim que Deus ensina humildade? Deus ensina humildade para a gente através de provações, problemas. Como é que Deus ensina a gente a ter paciência? Como é que Deus ensina a gente a ter fé? Como é que Deus ensina a gente a viver a vida cristã de modo digno? Não é na teoria, é na prática. É através do trabalhar de Deus é que nós vamos aprendendo, sendo moldados, sendo conformados. E tudo isso diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, que tudo isso tem uma única finalidade, que é transformar a nossa vida. É fazer com que aquela árvore que ela é totalmente disforme, ela seja a árvore conforme a árvore padrão do pomar. É fazer com que a nossa vida, que é completamente disforme, ser completamente igual a Cristo, que é a medida da nossa expectativa. Ou seja, o trabalhar de Deus em nossa vida é para transformar tudo aquilo que nós somos em aquilo que Cristo é. O que Deus está fazendo com a sua vida é transformar você do jeito que você é, do jeito que Cristo é. É Deus trabalhando nas suas emoções, nos seus sentimentos. É Deus trabalhando na sua caminhada de fé. É Deus trabalhando em cada área da sua vida, para que no final você seja exatamente o que Cristo é. Esse é o padrão que Deus trabalha em nossa vida. Mas também o fruto espiritual não é apenas o trabalhar de Deus, mas é a nossa resposta ao cuidado desse Deus. Porque não adianta Deus trabalhar se você não corresponder. Tem pessoas que passam por provas, e provas, e provas, e provas, e entra ano e sai ano e está na mesma prova. Se você entra ano e sai ano e você está na mesma prova, é porque você não aprendeu. E enquanto você não aprende aquilo que Deus quer lhe ensinar, você não passa de ano. Enquanto você não compreende o princípio do reino, enquanto você não compreende o que Deus quer fazer na sua vida, e você muitas vezes não aceita o trabalhar de Deus, quanto mais você se rebela contra o trabalhar de Deus, menos você cresce na obra de Deus, no reino de Deus.
Quanto mais você se rebela contra o agir de Deus na sua vida, menos de Deus você acaba tendo. E o resultado é que você vai produzindo fruto aquém daquilo que você poderia produzir. Então tem um trabalhar que é de Deus, é Deus fazendo. É Deus permitindo que você fique sem alguns recursos. É Deus permitindo que você seja quebrado. É Deus permitindo que você em determinado momento não tenha aquilo que você esperava. Mas qual é a sua resposta a tudo isso que Deus faz? A sua resposta é uma resposta de concordar com Deus e de se submeter à direção de Deus e deixar que Deus opere sobre a sua vida? Ou a sua resposta é uma resposta de se rebelar contra Deus e dizer: Deus, eu não aceito isso que o Senhor quer fazer comigo? Como pode o vaso dizer para o oleiro que não aceita aquilo que o oleiro quer fazer? Como pode o barro reclamar com o oleiro do tipo de vaso que está sendo feito? Então, se você quer crescer na caminhada cristã, se você quer experimentar mais de Deus, você precisa aceitar aquilo que Deus propõe para você. Há momentos em que Deus vai nos propor coisas maravilhosas, fartura, abundância, e ali também é um teste de Deus. Há momentos em que Deus vai propor para nós momentos de escassez, momentos em que nós não temos chão para pisar, e ali também é um teste de Deus. E há momentos em que Deus não vai falar nada com você. Você vai passar 4, 5 meses orando e não vai ouvir uma resposta de Deus, e ali também é um trabalhar de Deus na sua vida. Portanto, não importa, Deus está sempre trabalhando na sua vida. Agora, a forma com que você vai receber isso e a forma com que você vai corresponder a este trabalhar de Deus vai determinar se esse trabalhar vai produzir fruto mais rápido, vai demorar mais para produzir fruto, ou se de uma certa forma, talvez, infelizmente, vai chegar uma hora que o lavrador vai ter que cortar a árvore e lançar a árvore no fogo, que é outra parábola que Jesus conta, do homem que tinha plantado um pomar e vai buscar fruto naquela árvore, e chega ali, aquela árvore não tem fruto, não tem nada, e ele diz: então eu vou arrancar essa árvore. E aí aquele que cuida da árvore diz: olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouco mais aqui no pomar, vamos dar os complementos, vamos dar os implementos, vamos dar as condições para que esta árvore produza fruto. Mas se ela não produzir fruto depois de tudo isso, a gente pode arrancar, queimar. Infelizmente, algumas pessoas acabam sendo arrancadas e queimadas, e algumas irão para o inferno, simplesmente porque não corresponderam ao trabalhar de Deus. E quando Paulo está falando a respeito desta palavra aos Colossenses, Paulo está dizendo que nós temos a capacidade de frutificar, não por nós mesmos, não porque nós somos melhores, mas porque nós podemos corresponder ao cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Portanto, o fruto espiritual é resultado do andar no Espírito. Eu preciso andar no Espírito para que eu possa receber do Espírito de Deus. Eu preciso fazer a minha parte no reino de Deus, para que eu possa manifestar a glória do Senhor sobre essas vidas, sobre estes lugares. O fruto espiritual é o resultado do andar no Espírito. Quanto mais dependentes do Espírito Santo de Deus em nossa vida, mais nós vamos produzir resultados espirituais. E Deus vai fazer de tudo para te levar à dependência dEle. Deus vai fazer de tudo, inclusive se necessário for, colocar você na fornalha, inclusive se necessário for, colocar você na cova dos leões. Deus vai fazer de tudo para te levar a um processo de dependência dEle. Não porque Deus é sádico, mas porque Deus ama você e quer que você produza o melhor fruto, para a honra e para a glória do nome dEle. Então o fruto é o resultado. E a palavra do Senhor continua dizendo, queridos, que Deus para isso fez algumas coisas. Deus, para nós podermos produzir bom fruto, Ele fez algumas coisas. E aqui Paulo cita no capítulo 1 de Colossenses, ele vai citar algumas dessas coisas. É bem complicado porque Paulo, ele usa, a mentalidade dele é muito rápida, ele não consegue ser muito didático assim, bem certinho. Paulo, ele vai lá fundo, ele vai lá na frente, ele volta. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que Paulo fala. Mas para isso Deus fez algumas coisas importantes. Eu vou separar 5 coisas aqui. Primeiro, Ele nos resgatou do poder das trevas para a luz. É como se Deus transportasse uma árvore de um pomar ruim,
onde ela estava sem cuidado, onde estava cheio de grama, cheio de mato, cheio de parasitas penduradas nela, porque uma árvore com parasita não produz absolutamente nada, vai produzir um fruto mirrado, vai produzir um fruto ruim. Uma árvore com muita plantação em volta, com muita coisa em volta, sufoca. E para essa árvore poder produzir fruto, a primeira coisa que tem que fazer é limpar, tirar ela daquele lugar que está sujo. Ou você tira a árvore do lugar que está sujo, ou você limpa o lugar. Como nós estávamos perdidos nas trevas, Deus não vai limpar as trevas. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. É como se Ele pegasse a gente de uma árvore e pegasse uma retroescavadeira bem grande e arrancasse a gente com raiz e tudo daquele lugar e nos levasse para um outro lugar, uma outra terra, um outro lugar completamente diferente, e nos cavasse nos lugar e nos plantasse ali naquele novo lugar, onde vai pegar sol, onde a erva daninha não pode contaminar, aonde os passarinhos vêm para contribuir e não apenas para sugar o fruto, aonde as abelhas vão poder polinizar o pólen para que a gente possa frutificar. Enfim, o que Deus fez? Deus pegou e nos transportou do pomar do inferno, do pomar azedo para o pomar doce, para o pomar onde nós podemos produzir fruto doce e agradável a Ele. Essa foi a primeira coisa que Deus fez por nós. E se Ele não pudesse fazer isso, nós não tínhamos condição nenhuma de produzir algum fruto. A segunda coisa que Paulo nos diz é que Ele pagou todos os nossos pecados. Numa linguagem mais simples, o que Deus fez? Deus apagou do DNA daquela árvore a capacidade de produzir fruto ruim. Ainda que aquela árvore tivesse produzido fruto ruim, a partir de agora aquela parte do DNA foi apagado, foi feita uma mudança genética, e agora tem um novo DNA sobre aquela árvore, e agora ela sim, ela pode produzir um fruto de excelente qualidade, porque agora ela é uma nova árvore. Muito mais do que transplantar de um lugar para outro, Deus fez uma operação interna na sua vida. Você não precisa fazer força, agora você tem o DNA de Deus, tem algo de Deus operando sobre a sua vida, então crescerá naturalmente, frutificará naturalmente, dá fruto, resultado naturalmente, em nome de Jesus. Mas Paulo diz mais, no versículo 11, Paulo vai dizer que Ele nos fortalece com o seu poder. É como se Deus estivesse adubando a nossa vida, é como se Deus estivesse dando a nós as condições de crescimento. E o que é o adubo? É a palavra de Deus, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos enraiza, é a palavra que faz com que nós possamos engrossar o tronco, é a palavra que faz com que nós possamos crescer, é a palavra que faz com que o fruto seja viçoso, é a palavra que faz com que o fruto se multiplique. É a palavra de Deus. Ele nos fortalece com o seu poder. O poder do Senhor está disponível sobre a minha e a sua vida, não para nós falarmos em língua na igreja ou cantarmos bonito, mas para a gente poder frutificar para a glória do Senhor. Amém, queridos? O poder do Espírito Santo de Deus está disponível a todos para que a gente possa frutificar. Paulo também diz no versículo 9 que Ele nos deu o conhecimento da sua vontade. Ou seja, Ele impregnou em nós o desejo de ser aquilo que Cristo é. Ele impregnou em nós o desejo de experimentar tudo aquilo que Cristo experimentou, de fazer milagres, prodígios e maravilhas, de viver os milagres, os prodígios e as maravilhas. Ele nos deu o conhecimento da sua vontade. Ou seja, você sabe qual é a vontade de Deus. A pessoa, mesmo estando no pecado ou estando ocasionalmente no pecado, sabe qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está impregnada na nossa mente. E ainda que a gente diga assim, eu não vou fazer, mas a vontade de Deus vai prevalecer, e você acaba fazendo. E a quinta razão do que Deus fez, ou do que Deus providenciou para nós, no versículo 9 Ele vai dizer que Ele nos deu sabedoria, ou nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria e inteligência espiritual. Aqui Paulo vai fundo numa coisa que é tremenda: inteligência espiritual. Deus colocou dentro do corpo humano a inteligência racional, o QI. Depois, Deus colocou dentro do homem a inteligência emocional. Isso os psicólogos descobriram agora no final da década de 80, do século passado. Começo dos anos 90, descobriram a inteligência emocional. Mas Paulo lá está dizendo, já aos irmãos em Colossenses,
que além da nossa inteligência racional e lógica, além da inteligência emocional, existe uma outra inteligência, a inteligência espiritual. Para que serve essa inteligência espiritual? Enquanto a inteligência racional serve para a gente mexer com coisas, habilidade de coisas, habilidade de números, habilidade lógica, a habilidade emocional, a capacidade emocional, a inteligência emocional serve para que a pessoa esteja bem consigo mesmo no ambiente onde Deus a coloca. É muito importante ter a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela te coloca dentro de um quadrado e te conforma naquele quadrado. Ela faz com que você fique no quadrado, mas não exploda. Faz com que você fique no quadrado, mas você se organize naquele quadrado. Você se acha bem no quadrado. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não quer que você viva só no quadrado. Deus quer que você expanda. Deus quer que você cresça. Deus quer que você multiplique. Deus quer que você alcance coisas novas. E para isso Deus precisa tirar você do centro do quadrado, da sua zona de conforto emocional, e levar você para a borda do quadrado. Para isso Ele usa a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é sempre aquilo que te move além do seu quadrado. A inteligência espiritual é sempre aquilo que vai dar a você as ideias que o mundo ainda não percebeu, que ainda não concebeu. O conformado no quadrado, ele está bem no quadrado, ele está na zona de conforto. Mas quando nós caminhamos com Deus, Ele está nos tirando sempre da zona de conforto e nos levando a avançar, a ir mais longe, a ir mais à frente. E para isso Ele usa a inteligência espiritual. Isso é uma descoberta recente dos psicólogos. Alguns vão chamar isso de experiência holística, vão chamar de tudo quanto é nome. Mas Paulo está dizendo aqui que nós recebemos de Deus uma capacidade enorme de ser inteligentes, não só racionalmente, não só emocionalmente, mas também espiritualmente, para que a gente expanda as fronteiras, para que a gente alcance aquilo que o homem normal não alcança, para que você alcance aquilo que normalmente as pessoas não alcançariam, para que você possa viver pela fé, para que você possa expandir os seus horizontes, para que você possa conquistar o impossível, para que você seja tudo aquilo que Deus planejou para que você seja. Que coisa maravilhosa isso! Eu me debrucei nesse tal de inteligência espiritual. A gente lê a Bíblia durante 20, 30 anos e não para pensar em algumas frases que é colocado ali. Por que inteligência espiritual? É disso que vem um insight na nossa mente. Vem da onde? Da inteligência espiritual. Mas a gente vai falar sobre isso uma outra vez. Então o que Deus fez por nós? Nos resgatou do poder das trevas para a luz, pagou os nossos pecados, Ele nos fortalece com o seu poder, nos dá o conhecimento da sua vontade e nos dá inteligência espiritual. Amém, queridos? Aí fica fácil produzir fruto, não fica? Se Ele colocou a gente, se Ele tirou a gente do pomar ruim, colocou a gente numa terra boa, se Ele dá os nutrientes necessários para que a gente cresça, se Ele dá o seu poder para que a gente cresça, se Ele nos dá o conhecimento da sua vontade para que a gente cresça, se Ele nos dá a sua inteligência para que a gente cresça, o que nos impede de crescer? Nada, absolutamente nada nos impede de crescer. Por isso eu e você podemos fazer a nossa parte. E eu quero chamar a sua atenção para isso nesta manhã. Deus é maravilhoso ao extremo, porque Ele fez tudo por nós. Ele fez por mim e por você aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos daquela igreja de Colossos, que eles também agora precisam corresponder àquilo que Deus fez. E eu coloquei aqui 3 coisas importantes. E a primeira delas é que prossigamos até alcançar o conhecimento pleno. A caminhada espiritual é uma caminhada de luz, é uma caminhada de você ter experiências, de conhecimento. Como é que Deus nos vai ensinar? Através das experiências da vida, através das dificuldades que o Senhor vai trabalhar em cada um de nós, mas Ele quer que nós prossigamos até alcançar o conhecimento pleno, até compreender, no final das contas, qual é a mente de Cristo, e nós entendamos exatamente essa mente. Segunda razão que Deus espera de nós neste processo é que nós cresçamos no conhecimento do próprio Deus.
Nenhum de nós aqui pode dizer que conhece Deus plenamente. De vez em quando a gente se engana com Deus. Mas Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer igual o Senhor fez no ano passado. Aí Deus fala: filho, no ano passado foi de um jeito, agora esse ano é outro. Senhor, mas aquela crise do ano passado o Senhor resolveu desse jeito. Deus vai dizer: mas agora eu vou resolver de outro jeito. Porque o nosso Deus, Ele é dinâmico. Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus parado, não é um Deus pregado numa cruz. Ele não é um Deus cabeça oca. Amém, queridos? Tem Deus aí que Ele é cabeça oca. Você quebra a cabeça dele, não tem nada dentro. Mas o nosso Deus não é cabeça oca. Ele é um Deus vivo que interage conosco na caminhada. É um Deus que sente o nosso pesar, que caminha conosco na velocidade que nós conseguimos caminhar. É um Deus que entende os pensamentos limitantes da nossa mente. Mas Ele quer que nós cresçamos no conhecimento dEle. Se você for pensar no que é uma igreja saudável não é uma igreja numericamente grande. Uma igreja pode ser numericamente grande e ser uma igreja doente. Uma igreja pode ser pequena e também ser doente. Mas uma igreja saudável é uma igreja onde o povo está crescendo em Deus, onde as pessoas estão a cada dia experimentando mais de Deus, onde Deus está se revelando a elas de uma forma nova todas as manhãs, onde Deus está interagindo no dia a dia daquelas pessoas. O projeto de Deus na sua vida é que você cresça, é que você deixe de ser menino na fé e passe a ser um homem à estatura do varão perfeito que é Cristo. Esse é o propósito de Deus. E para isso você precisa conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus. E uma outra situação que Deus espera que nós façamos é que nós cresçamos na fé e no amor. Ele deu a cada um de nós uma porção de fé, que não precisa ser grande. Jesus disse que apenas um grão de mostarda, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente para grandes coisas. Mas a fé, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprofundada. A fé pode ser ampliada. O amor deve ser ampliado. Nós recebemos uma porção de amor e nós amamos. E quanto mais nós amamos, mais nós aprendemos a amar. Quanto mais você exerce a fé, mais você aprende sobre a fé. Quanto mais você depende de Deus, mais você aprende sobre Deus. E assim nós vamos crescendo, 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 crescendo. E quanto mais nós vamos crescer interiormente, para nós, mais nós vamos frutificar. E quanto mais nós frutificamos, mais a glória do Senhor será evidente sobre a nossa vida. As pessoas não vão vir para Jesus pelo nosso discurso, elas vão vir para Jesus pelo fruto que nós demonstramos. As pessoas não estão preocupadas com quanto você ganha, deixa de ganhar. As pessoas não estão preocupadas com o estilo de vida que você vive, mas com o testemunho que você dá. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida materialmente, mas se você não crescer em Deus, você vai falhar no propósito divino, e você vai falhar naquilo para qual o Senhor projetou a sua vida. Portanto, o propósito de Deus, querido, é que nós possamos crescer. E crescer espiritualmente é uma escolha. Crescer espiritualmente é uma escolha. Você pode querer ser um anão espiritual para o resto da vida. Isso não é saúde para você. Você pode querer ser um gordo espiritual para o resto da vida. E isso também não é saúde para você. O que é um gordo espiritual, pastor? É aquele que só come e não faz nada. Se eu só como e não faço exercício, o que vai acontecer comigo? O que vocês acham? Vai virar uma bolinha. Não tem outro jeito. Só come 4 pratos de comida, né? A sopa do irmão Nilson, mais 2 pão com linguiça. Aí chega em casa, vai batatinha assada, não sei aonde, mais não sei o que. O que vai virar? Ele não faz exercício, não faz nada. Tem crente, irmão, que ele é gordo espiritual. Ele só vem na igreja e recebe. Mas ele não faz nada com aquilo que ele recebe. Ele não faz sequer uma oração por telefone com alguém. Quando alguém liga para ele e diz assim: ó, eu estou desesperado aqui, eu preciso de uma oração. O que a pessoa faz? Liga para o pastor. Chama o pastor. Ó, se não der o pastor Elton, tem o pastor Sandro, tem o pastor Roberto, até o Sirineu, até ele pode orar. Mas não é para isso que Deus nos chamou. O
gordo espiritual, ele vai engordar, 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 e não vai produzir fruto nenhum. É a árvore que ela é bonita, ela é frondosa, ela é cheia de folhas, mas não tem fruto. Ela não frutifica nada. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que a gente produza fruto. E Deus vai produzir muito fruto neste lugar. Através da sua vida, Deus vai produzir muito fruto na sua vida, em nome de Jesus. As pessoas verão, e as pessoas ouvirão falar a respeito daquilo que o Senhor está falando com você. Mas crescer espiritualmente é uma escolha sua. Por mais que nós, pastores, tenhamos essa incumbência, segundo Efésios, a única incumbência dos pastores na igreja, não sei se você sabia, mas é capacitar os crentes para a obra, para que eles cheguem à estatura de varão perfeito. No último dia, quando nós estivermos na fila para nos encontrarmos com o Senhor, não pensa você que o pastor Roberto, que pastoreou você por 20 anos, que o pastor Cirineu, que pastoreou os irmãos lá em Capão Bonito, ou qualquer outro vai chegar diante de Deus e falar assim: ó Deus, dá um jeitinho para esse irmão aqui, ó. Puxa, 20 anos que eu fiquei naquela igreja, esse irmão aqui era uma bênção na igreja. Deus vai dizer assim: mas não é por isso que eu estou avaliando. Eu tenho os meus critérios de avaliar. Deus, na hora de nós sermos apresentados a Ele, não é o testemunho de outro que vai contar, é o nosso testemunho. Não é o que o outro fez por mim, é o que eu faço pelo Senhor. Não é o que o outro fez contra mim, é o que eu faço para o Senhor. É a forma como eu vou reagir aos desafios da fé, é a forma como eu vou reagir aos desafios da vida. Se vai ser coerente com os valores do reino, ou se vai ser a favor dos valores do mundo. É isso que vai contar. Mas e o meu pastor, o teu pastor, a única coisa que ele vai servir para fazer aqui na terra é te conduzir a esse processo de crescimento, só isso, absolutamente só. E se você chegar lá no final da sua história e você ouvir um não, talvez até tenha culpa, talvez até eu tenha culpa, talvez até eu tenha que lidar com alguma culpa disso, mas você pode ter certeza que a responsabilidade de crescimento é sua, não é só minha. Porque se você está num lugar onde você não cresce espiritualmente, o que você está fazendo lá? Se você está num lugar onde a árvore não pode enraizar, onde a árvore não pode crescer e dar fruto, o que você está fazendo lá? O Espírito Santo de Deus está me dizendo nesta manhã, que tem pessoas que querem ser um bonsai. O bonsai é uma árvore bonita, muito velha, mas ela continua velha, pequenininha, torcidinha, retorcidinha, porque ela não tem pão de crescer. E não foi para isso que Deus planejou a nossa vida. Deus planejou você para você enraizar. Deus planejou você para você crescer. Deus planejou você para você dar muito fruto, e fruto que engrandeça o nome do Senhor. Mas a resposta é sempre sua. Ou você quer, ou você não quer. Ou você vai receber, ou você não recebe. Ou você vai viver, ou você não vive. Por mais que amemos a sua vida, eu não posso fazer mais nada por você a não ser pregar a palavra do Senhor. Mas aqui está a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus. Aqui está o alimento que te capacita a viver a vida cristã, não segundo os valores do homem, mas segundo os valores de Deus. Muita gente está decepcionada com a igreja, dita igreja do Senhor, mas estão decepcionados porque não conhecem Deus. Estão decepcionados porque colocam a sua esperança em homens e não em Deus. Estão decepcionadas porque preferem ouvir o que o homem tem a dizer do que o que Deus tem a dizer. É muito mais fácil pegar o telefone, ligar para um profeta e pedir uma revelação da palavra, mandar uma oferta por internet, pelo banco. É muito mais fácil do que ter meia hora de intimidade com Deus, do que ter que ler a palavra de Deus. Não pense você que tudo isso que nós estamos vivendo, esse escândalo todo de igreja evangélica, de tudo quanto é tipo de nome, tudo quanto é tipo de prática, não pense você que isso é culpa de pastores. Também é culpa dos pastores, mas é principalmente culpa do povo, porque só existe pastor porque tem um povo que é sedento de coisas, que prefere pagar um preço alto para não ter nada, para ser um bonsai, do que simplesmente viver sobre a graça de Deus e crescer e frutificar. A escolha é sempre nossa, queridos.
Se você quer conforto, se você quer vida sem sofrimento, se você quer bênçãos sem fazer nada, eu diria para você que você tem que achar outro caminho, porque vida cristã não é isso. Não é que vida cristã é amargura, muito ao contrário, mas vida cristã significa Deus dobrar, Deus trabalhar, Deus expandir você, Deus dar a você as condições de você crescer. Vida cristã significa você ser enraizado, fortalecido, crescido e dar muito fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?